No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o livro A Casa Holandesa, da Ann Patchett. Bom, no livro A Casa Holandesa, da Ann Patchett, a gente vai basicamente acompanhar as histórias dos irmãos Danny e Maeve a partir do momento em que eles se mudam para essa misteriosa casa holandesa. Então, qual que é a história dessa casa holandesa? Basicamente, a casa holandesa era a história de uma família holandesa chamada os Van Rubens. E o que acontece com os Van Rubens? Eles foram uma família que veio do nada, basicamente, eles não nasceram ricos, mas eles fizeram fortuna nos anos 20, mais ou menos nos Roaring Twenties e por aí mais. Eles fizeram essa fortuna na indústria do cigarro. E aí o que acontece? Eles mandam construir essa casa, na verdade, do zero, de um arquiteto mega famoso, mega importante, e eles se mudam para lá. Só que o que acontece é que vem então a Segunda Guerra Mundial, os filhos dos senhores da senhora Van Rubbeek, a maioria vai morrer na guerra, na verdade todos eles vão morrer em decorrência da guerra. Eles tinham uma filha também, mas a gente não sabe exatamente o que acontece com essa filha. O que a gente sabe é que eles vão ficar cada vez mais endividados, eles vão basicamente falir. O senhor Van Rubbeek vai morrer e a senhora Van Rubbeek vai ficar sozinha na casa. Ela vai envelhecer sozinha na casa e a casa vai pro banco. E aí, a partir do momento que a casa vai pro banco, que entra então a família protagonista da história, os Conroy. A gente tem o Cyril Conroy, que é o pai. A gente tem a mãe, a Elna Conroy, e os dois filhos, a Maeve e o Danny. Num dado momento da história, a gente não vai saber o porquê, esse é um dos grandes mistérios da história, a mãe deles, a Elna, vai embora. Isso vai causar um drama enorme na família. A Maeve chega a ficar doente, ela quase morre, ela se torna diabética, na verdade. Não sei se ela se tornou ou se ela já tinha e só floresceu agora, a gente não sabe. Mas a Maeve fica internada há muito tempo, ela sofre muito. Nisso tudo, o relacionamento com o pai fica um pouco complicado. O Cyril, ele é um pai meio distanciado dos filhos. Não que ele não ame os filhos, mas ele não sabe muito bem demonstrar esse amor. Fica um relacionamento meio seco. E o Danny era muito novo, na verdade. Ele devia ter uns 2, 3 anos. Ele não se lembra da mãe. Ele não tem memórias da mãe. Ele não sente falta da mãe. E quem acaba ocupando esse lugar da mãe acaba sendo a Maeve. Só que a história começa de verdade quando o Cyril casa de novo e entra a Andrea na história. Então assim, eles começam a sair com a Andrea e desde o momento que eles se encontram com a Andrea, a gente já sente que não vai ser um relacionamento fácil. Primeiro porque a Maeve, não que ela nunca tivesse tratado a Andrea bem, ela sempre tratou a Andrea bem, nunca ofendeu, sempre se mostrou prestativa, aquela coisa toda. Só que a Maeve é uma menina de personalidade forte. Com isso não quero dizer que ela seja grossa ou alguma coisa do tipo. Mas ela tem presença, sabe? E a presença da Maeve, a presença da Andrea sempre entrava em choque. A Andrea também, ela desde o começo parece nutrir uma fixação pela casa. Ela repara em tudo e em breve eles vão se casar. Nesse casamento, a Andrea vai trazer junto para casa também umas 2 filhas que ela já tinha. Ela começa a colocar horários estritos, a criticar a forma delas se comportarem, o tom de voz, né, como ela se impõe na casa. Ela acaba com tudo isso, ela causa muito desconforto. E um dia a Maeve, né, sai para a faculdade. Conforme o tempo vai passando, a Maeve termina a faculdade, a Maeve arranja um emprego e a Maeve logo basicamente sai de casa. Ela não, a história na verdade não é contada de forma linear, a gente alterna entre as lembranças do passado, que é quando a gente acompanha a vida na casa, e o presente, quando a Maeve e o Danny já são adultos e eles ficam retornando para casa. A vida vai indo e o que vai acontecer um dia é que o Cyril vai morrer. Não vai dar nem uma semana da morte do Cyril e a Andrea vai se virar para os irmãos e vai expulsá-los de casa. Ela basicamente vai falar: eu sou casado com seu pai, ele deixou a casa para mim, eu não quero mais vocês aqui, eu não tenho que criar o Danny. Então a Maeve, que já morava fora, ela vai pedir para Maeve levar o Danny embora e que se vire. Aí a Maeve vai tentar então falar com os advogados. Nisso, eles descobrem que o Cyril, antes de morrer, ele tinha deixado meio que um fundo para arcar com os estudos das crianças. E
que eles não tinham direito a nada em relação à casa, o que tinha lá dentro, mas eles tinham direito a esse fundo, né? E eles poderiam, então, estudar, né? Tentar a vida deles, etc. Outra coisa também que vai pesar é que essa casa é recheada de pinturas, de retratos das famílias. Então, em cima da lareira, você tem uma pintura do senhor e da senhora Van Rubik. Em todos os quartos, você tem algum retrato, alguma pintura de algum parente, de um primo, de um tio, etc. E o que eles vão ficar inculcado é que tem um retrato da Maeve. E a Maeve não era parte dos Van Rubiks, mas em um determinado momento, quando os pais dela ainda estavam juntos, eles vão decidir pintar um retrato deles dois. Então eles contratam um artista, só que a mãe não quis. A gente não sabe ainda nesse momento por que a mãe não foi embora, mas uma coisa que a gente sabe é que a mãe não suportava nada daquela casa. Nada, nada, nada de nada. Ela não queria ser pintada, não queria ser pendurada naquela casa, ela não suportava ficar lá dentro. Aí o pai meio que desiste de ser pintado também. Com muita raiva, eles decidem então pintar a Maeve. Pintar um mega retrato da Maeve. E é um retrato assim, além da casa em si, a coisa mais chamativa da casa é o retrato da Maeve, que fica pendurado logo no salão principal, inclusive. E aquele quadro vai acabar ficando na casa também. Eles vão ficar observando a casa e eles vão passar assim. A gente vai acompanhar basicamente eles até o fim da vida. Eles vão passar até o fim da vida indo lá todo dia e observando aquela casa. Com a notícia daquele fundo de estudos, a Maeve basicamente vai pensar, a gente vai gastar esse fundo da maior forma possível. Então ela manda o Danny contra a vontade dele para um colégio interno, uma boarding school. E depois que ele sai de lá, ela o obriga a fazer medicina na faculdade mais cara dos Estados Unidos, em Nova York, aquela coisa toda. E aí a gente começa a acompanhar a vida dele na faculdade. Uma das coisas também que vai acontecer é que agora o Danny vai conhecer alguém, a Celeste, eles vão namorar. E esse momento também tem um toque, um tanto daquela tendência do Dark Academia. Porque, primeiro, você acompanha o que o Danny está estudando medicina, ele está estudando química, você lê sobre química, ele está estudando biologia, você lê sobre biologia. E também você acompanha a vida estudantil, né? Tudo isso acontece no norte dos Estados Unidos. Então, e essa vida estudantil o livro na verdade se passa grande parte nos anos 60. Então, o que a gente tinha nos anos 60? A gente tinha os movimentos pelos direitos civis, a gente tinha Maio de 68 na França, e tudo isso afeta de alguma forma a universidade, a gente presencia isso aqui também. E sem falar que todo mundo gosta ou estuda de alguma coisa. A Celeste, por exemplo, estuda literatura, ela fala muito de poesia, a Maeve é muito boa em matemática, números, etc. E também gosta de poesia. No final de contas, eles acabam casando, eles acabam tendo filhos, o Kevin e a May. A mãe vai voltar. E aparentemente a Elna tem uma imagem de santo para as pessoas que conheciam ela. Ela gostava muito de ajudar as pessoas, ela não tinha um emprego fixo, mas ela estava sempre trabalhando na caridade, servindo comida. Ela trabalhou muito em conventos. E o Danny não vai contar para a Maeve que ele achou a mãe. Mas alguns anos se passam, ele guarda esse segredo para si. A Maeve vai infartar e vai ficar internada. Quando ela fica internada, a mãe surge de fato. Aparece no hospital, visita a Maeve, conversa com eles, etc. Nisso, a gente vai descobrindo mais algumas etapas da vida dela. Então, ela realmente foi para a Índia, trabalhou com os destituídos, trabalho missionário, trabalhou em conjunto com a igreja, etc. Inclusive, a igreja é um fator importante aqui na história. E também a comparação da mãe com santos. E eles falam, nossa, né, mas ela saiu pelo mundo para ajudar as pessoas e largou a família. Aí um dos personagens no momento vai dizer que provavelmente os santos não eram odiados por suas famílias. Bom, depois de muito tempo, eles já estão velhos, a mãe já está nos seus 80 anos, os filhos já estão já nos 60, aquela coisa. A mãe vai ter a ideia, vai decidir visitar a casa holandesa por ela mesma. Só que ela não vai querer só passar e dar uma olhada, ela vai querer bater na porta e falar. Eles vão fazer isso e assim, eles vão encontrar a Andrea lá.
velha pra caramba, já não mais em posse de suas capacidades mentais. Aparentemente ela desenvolve alguma forma de Alzheimer. E quando ela vê o Danny e a Andrea na porta, ela corre pro Danny e o abraça de uma forma assim. Aparentemente ela olha pro Danny e vê o Cyril. O que vai acontecer é que a mãe deles vai olhar pra Andrea naquela situação e assim, a mãe deles ela é uma santa, né? Ela não nutre mágoa nenhuma. Ela vai decidir ficar na casa holandesa para cuidar da Andrea. E aí a Maeve, ela tava feliz com a volta da mãe, mas ela fica pé da vida. E o que acontece é que um dia a Maeve vai morrer. E pouco tempo depois a Andrea vai morrer também. E nesse momento que a Andrea morre, eles ficam se perguntando o que a gente vai fazer com a casa. Eles vão segurar a casa por um tempo e vão vender pra May, a filha do Danny. A filha do Danny agora que já tá adulta, ela é atriz, ela vai conseguir um filme aí que vai pagar muito bem, ela vai comprar aquela casa. O final da história é como se tudo voltasse ao seu lugar. Mas a gente fica tentando, será que a Andrea é só essa madrasta maligna que tem interesse na casa? Eu tinha a teoria de que a Andrea era a última filha da família holandesa, os Van Rubicks, que na verdade ela tinha retornado para tentar tomar a casa de volta. Num momento isso até parece verdade, porque quando ela tá lá já muito velha, muito doente, sem posse de si mesma, ela vai se virar para os quadros do senhor e da senhora Van Rubick e vai falar meu pai e minha mãe. Aí eu pensei, minha teoria foi confirmada. Mas depois ela se volta pro quadro da Maeve e fala minha filha. Então a gente não tem certeza de onde a Andrea veio, de quem são as filhas, né, com quem ela teve esses filhos, por que ela tá fazendo isso. Eu achei interessante também essa coisa deles retomarem comportamentos dos pais sem querer, mesmo que eles odeiem os pais. E dos padrões irem se repetindo, né, de geração em geração. E fica a pergunta, tem algo na casa que repete esses padrões? Será que é a história das famílias? Será que é o fato deles estarem conectados de alguma forma, de sangue ou não? Não fica muita resposta acerca disso, mas eu achei isso muito interessante. E tem os fins dos personagens também, né? Se a gente pensar, o fim da Andrea foi o mesmo fim da senhora Verbeek. Ela acabou sozinha e velha naquela casa e a casa, ela perdeu a casa depois. O Danny também acabou no divórcio, assim como o pai dele. São coisas que meio que se repetem, né? Mas no final é como se esses ciclos finalmente fechassem. As coisas voltam ao seu lugar. Os quadros voltam aos lugares. Eles tentam justificar de vez em quando o comportamento da mãe, a Maeve principalmente, porque uma hora o Danny vai perguntar, eles estão discutindo, e o Danny vai perguntar, mas quem é que abandona o filho assim para tentar salvar o mundo? Ou quem é que abandona os filhos? E a May vai falar, homens. Homens abandonam um filho o tempo todo. E aí ela se refere, por exemplo, a literatura, sei lá, Odisseu abandona a família para lutar na guerra e ninguém fala nada, ele volta como herói. Né, as mulheres que não podem abandonar os filhos, etc. Eu gostei bastante do livro, eu dei 4 estrelas no Goodreads. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o like e compartilhe. Até o próximo.